Muito bem, né? Nós vamos então, mais uma vez, então, dando início, né? Nós estamos chegando para mais um dos nossos Yoga Sutras. E hoje nós estamos então chegando no 14º Sutra da terceira sessão. Isso já vem demonstrando que praticamente estamos fechando já 15 sutras, né? Sendo analisados já dentro da terceira sessão. Damos início, né, à terceira sessão praticamente com a mudança, né, da virada deste ano de 2019 para 2020. E nós estamos aí dentro já do mês de março, né, dando agora início, né, primeira semana dentro do mês de março, para abordar a temática, né, referente então aos Yoga Sutras. É simplesmente demarcatório, né, para nós observarmos como já estamos fluindo, né, uma certa fluidez em nossos encontros que estão decorrendo semanalmente, né, para que nós possamos fazer as tratativas dos Yoga Sutras, tá bom? Nós estamos então dentro do assunto, né, do assunto em Samadhi. Nós falamos nesses últimos encontros sobre Dharana, sobre Dhyana, né? Sobre Dharana. Nós falamos também sobre Samadhi, nós falamos dos desdobramentos de Samadhi, nós falamos dos desdobramentos, né, de Samadhi Parinama, né, Nirodha Parinama e também Ekagrata Parinama, né? Falamos sobre todos esses eventos. Tentamos materializar no sentido de criar elementos, no sentido de fazer observações, no sentido de fazer conjecturações para que nós possamos fazer uma imaginação ou mentalizar, criar, né, uma consciência, um plano de consciência sobre o processo, né, sobre como é que funciona, como é que se cria e se envolve dentro do processo. Posteriormente agora, né, nesses últimos encontros, nós falamos, né, sobre os desdobramentos que estão intrínsecos, né, juntos, né, nesse momento, que também nos facultam a desenvolvimento. Aí nós falamos a exemplo, né, do desenvolvimento dos sentidos, né, dos 5 sentidos, das potencializações, do controle absoluto sobre todos eles. Nós falamos do controle, né, sobre todos eles, nós falamos sobre tudo isso. Nós falamos sobre também a potencialização, nós falamos sobre clareação, né, clareamento da memória, todas as coisas que estão embutidas e muito mais, né, dentro deste assunto, né. O 13º Sutra que nós vimos foi o Sutra anterior, no qual nós falamos sobre tudo isso. Ele também já serve, né, de certa forma, junto com o 14º Sutra em que nós vamos estar olhando hoje, como base para já ir amoldando em nossa consciência o entendimento do modus operandi dos Siddhis, né? Como é que eles se dão, os Siddhis, a partir dos desenvolvimentos que decorrem, né, de forma gradual, gradativa, e até mesmo, né, vão sendo incorporados a partir do momento que há um avançar, há um entendimento, há uma compreensão sobre esse mundo, né, sobre esse mundo ilusório, este mergulho que ocorre dentro de nós, né, que nos faculta desenvolvimentos internos, mas que ao mesmo tempo nos faz também alargar horizontes externos. Então nós também criamos faculdades externas, nós também evoluímos e crescemos externamente. Isso são coisas que temos que deixar muito claras. E só porque nós não estamos aqui citando situações A, situação B, situação C, D, F, G e assim por diante, que talvez não estejam vindo à nossa mente agora nesse exato momento, ou que talvez, né, por incapacidade ou falta de conhecimento não estão sendo citadas, que não estão intrínsecas no que nós estamos dizendo aqui. O que eu quero dizer com isso? Ele não citou determinada coisa, então isso não existe? Não pode existir, sim, né? Ela pode estar intrínseca nesses desenvolvimentos.
Porque quando a gente fala um desenvolvimento interno, é um desenvolvimento muito grande, um assenhoramento das nossas potencialidades internas, automaticamente há um desdobrar nos mesmos níveis externos, né? A exemplo, nós podemos estar destacando aqui para vocês, é um exemplo, a partir do momento que eu conquisto determinado elemento interno dentro de mim, é o modus operandi do desdobramento nas correlações é o mesmo para o externo, né? Então não há diferença. Até porque todo esse mundo de ilusões, esse mundo ilusório que está vibrando dentro de que eu estou vendo, por assim dizer, nós sabemos que é algo que está se manifestando internamente, mas que por questões, né, aí de Maia, eles são projetados como se fosse externo, né? Até externamente. Está para fora, eu vejo dimensões, eu vejo distâncias, eu vejo tamanhos, eu vejo cores, né? Eu vejo formas, né? Mas isso tudo está aqui, dentro de mim. Tudo está sendo captado pelos meus 5 sentidos, né? E está sendo criado no sentido maior, dentro de mim, uma forma, um desenho, né? Uma imagem, para que essa imagem ilustre o que está fora. Mas evidentemente que cheio de ilusões, cheio de defeitos, cheio de incapacidade, de imperícias, e há necessidade de grandes correções, né? Essas correções elas vão desde um erro de interpretação, falta de conhecimento e até mesmo, né, um conhecimento errôneo. E as fantasias que estão em cima disso, que daí criam folclores das nações, criam cultura das nações, né? Muitas vezes coisas fantasiosas, coisas que não têm base realmente verdadeiras, né? Que ficam no imaginário de todo mundo, ok? E então nós temos que ver que a partir do momento que nós mergulhamos internamente, realizamos desdobramentos utilizando-se a semente, nós vamos subindo degraus na escala do verdadeiro entendimento, o entendimento puro, o entendimento né? Supra-entendimento das coisas, o entendimento isento de erro, o entendimento real, que realmente está, né, nas coisas. Nós vamos nos afastando das ilusões, nós vamos saindo da escuridão dessa caverna e cada vez mais caminhando para a iluminação. Aí você sabe que existem os passos, né, para que tudo isso, nós já falamos exaustivamente deles na sessão de número 2, e a sessão de número 2 está reservada para esses assuntos, tá? Nós vamos agora no Sutran de hoje, apoiado no Sutran no Sutran que nós já passamos, o 13º Sutra, nós vamos estar falando de substrato de propriedades. Olha só, né? Aqui fala assim, ó, o substrato é aquele no qual as propriedades latentes, ativas ou não manifestadas são inerentes. É muito interessante esse assunto. Esse assunto joga uma luz muito grande já para nós compreendermos a manifestação, o desenvolvimento dos CIDs, dos poderes do adepto e todas essas coisas, o modus operandi de todas essas situações. Porque ele fala, por assim dizer, né, no caldo das situações. Ele fala, por assim dizer, na forma da manifestação da própria matéria. E é muito interessante isso. Não vai ser difícil de nós captarmos essas essências. Não vai ser difícil de nós não deixarmos de não compreender a essência, né? Criar elementos bastante físicos do nosso mundo físico aqui, para que nós possamos, né, extrair a essência do que o texto quer nos fornecer hoje de base de ensinamento, né? Para que nós possamos, assim, descortinar tudo isso e já aguardar em nosso consciente, né, no consciente de todos nós que viemos buscar informações através desses vídeos, já deixar colocado dentro de nós o grão, a pedra, né, o alicerce, o tijolo dentro de nós, que jamais, por mais que passem os tempos, eles jamais serão desarmazenados. Eles farão parte do nosso inconsciente ou do nosso coletivo, né, de informações, que mesmo a gente não acessando, não buscando, vai ficar armazenado dentro de nós. Então isso vai servindo já de base também, de alicerce para futuras reencarnações,
É um agregado único, um agregado nosso, estará presente dentro de nós. E para aqueles que já têm, né, desenvolvidas muitas faculdades, tenho certeza que eles ficam cada vez mais ali, né, presentes, latentes, vivos, despertos no plano de fundo, que poderão ser acessados e avivados a hora em que você quiser ter acesso a esses arquivos. Será de bastante valia. Como é que a gente vai fazer para entender o que é o substrato dessas propriedades, né? O que é o substrato? Aqui fala que está latente, está vivo, né? Aqui fala que está ativo. E mesmo não manifestado ou manifestado é inerente, né? Olha que interessante o raciocínio. Vamos fazer uma analogias, e essas analogias vão servir para nós termos um entendimento profundo, né? Primeiramente, o que é um substrato? Um substrato, ele é uma base. Ele é uma base, né? O substrato, ele é uma... Vai para lá, vai lá. Isso, deixa nós estudar aqui hoje. Depois tu vem. Vai lá. Ela não vai deixar de vir. Ela vai querer vir por causa do calorzinho. Vai lá no sol. Vai lá, isso. Então, o que é esse tema, né? Esse tema substrato? O tema substrato, né? Quer nos levar a um pensamento, quer nos levar a um raciocínio sob base, né? Qual é o substrato dessa madeira? Claro que nós vamos analisar o substrato, é os átomos. Começou a entender? O substrato é os átomos, mas... exemplo, qual é os substratos aqui, né? Qual é os substratos aqui? Quais são os substratos que aqui tem, né? Nesse animal? As bases, né? Vamos pegar assim, exemplo do corpo humano, né? Nós vamos começar a fazer uma decomposição mental aqui. Nós vamos falar sobre pele, vamos falar sobre a carne, vamos falar sobre músculos, vamos falar sobre nervos, vamos falar sobre ossos. Olha só, tu viu? Nós vamos decompondo, né? Decompomos aqui o ser humano. E agora vamos imaginar que nós pegássemos todo esse agregado, né? E fôssemos buscar o substrato. O que é o substrato de tudo isso? Desses ossos, desses nervos, dessa carne. O que é o substrato? Um apanhado de matéria, né? Vamos botar assim, um agregado de matéria que está aglomerada para criar uma forma e uma manifestação. Perfeito? Conseguimos captar mais ou menos a ideia, né? Eu tenho, fiquem bem tranquilos que eu tenho outras interpretações bem mais simples, mas só para vocês poderem entender o que nós temos querendo dizer aqui com o substrato, só para ficar bem claro, né? O substrato. Vamos supor que eu pegue uma dessas pedras aqui, ó. Eu pegue essas pedras aqui, né? E nós pegamos ela e quebramos, picamos, né? Eu pego aqui com o martelo, bato, quebro, né? Deixo aqui farelos, deixo aqui pedaços, né? Mas não contente com os pedaços, eu arranjo uma forma de um moedor e coloco dentro do moedor e deixo em fragmentos microscópicos, né? Pequenos, muito pequenos, né? Mas não contente ainda, eu pego e faço virar pó. Eu vou até onde que faço virar pó. Então, você que aconteceu o quê? O que é o substrato que eu consegui extrair disso aqui até não virar pó? Terra, né? Substrato de uma terra. Chegou lá a terra. Então, o substrato então, que está aqui, nesse artefato aqui, seria então a terra, né? Esse seria o substrato. Então, a gente para fazer uma análise. A gente para fazer uma análise e a gente vê que esse substrato está nos querendo dizer que são as bases, né? As bases, por assim dizer, né? Já vamos conduzir outros exemplos para nós compreendermos. Então vamos parar para analisar. Quando eu pego uma água, eu peguei uma água e a coloquei dentro da panela, dentro de uma panela, pode ser uma panela de pressão, tá? E ativo-a com o fogo e ela chega ao ponto de fervura, eis que no bico começa a sair vapor, né? Vocês entendem isso? Começa a sair vapor, tá certo? Esse vapor
que começa a sair do bico da panela, o que ele é? Água. Ainda continua sendo água. Correto? Só apenas mudou o seu estado, mas continua sendo água. Ele passou do estado líquido para o estado gasoso. Perfeito? Mas ainda, o que acontece? É água. É uma água vaporizada, que a partir do momento que passar por um processo de condensação, vem para o estado líquido, e se ainda passar por outro processo de condensação, ela chega ao estado sólido. Então o que isso quer nos mostrar? Que apenas houve uma alteração do seu estado. Perfeito? Então, se nós pegarmos hoje uma árvore, madeira, perfeito? Mas se eu colocá-las numa máquina específica e cortar em forma de tábuas, o que eu tenho ainda? Madeira, perfeito, né? Não continua ainda sendo a madeira, a árvore não é uma madeira, ainda não continua sendo uma madeira, só mudou o seu estado, perfeito? Se eu pegar agora essas tábuas, eu posso fileteá-las, né? E tirar, vamos dizer dali, palitos. Faço com ela, né, através de processos de transformações, palitos de fósforo. O que eu tenho no palito de fósforo? O que isso é? Madeira. Perfeito? Madeira. Do palito de fósforo, né, do palito do fósforo, eu peguei e fiz serragem. Né? Virou uma amontoada de serragem de todo o trabalho, de todo o processo. O que continua sendo ali? Madeira. Ainda é madeira. Perfeito? Apenas os seus estados foram alterados. Estavam no estado, vamos dizer, solidificado em um agrupamento e foram reduzidos até a virar a serragem. Mas se eu pegar essa serragem e passar em outro processo e fazer virar pó, um pó de madeira, né? Um pó em madeira, ainda é madeira. Vocês estão conseguindo captar que só está mudando os estados, mas o substrato da essência do que determina que aquilo é madeira ainda continua ali presente. Né? E agora, vamos colocar mais uma pimenta no nosso raciocínio aqui. Depois de chegar a esse estado, eu não fiquei mais contente, fiz uma fogueira e lasquei fogo em tudo. E aí? O que aconteceu? Eu terminei? Não. Eu alterei novamente o estado para um outro estado. Mas ainda existe o substrato, ainda existe essa propriedade madeira que sai de manifestado para um período não manifestado. Ela queima, vira-se uma fumaça, ela se degrada, solta os seus elementos e o elemento madeira se dispersa. Fica, né, numa posição talvez em cinzas, vamos botar assim, cinzas. E o que não virou, o que não sobrou ali como apanhado de cinzas, né, processou-se como carbono, que a madeira é constituída de carbono, né, constituiu isso e foi-se para a atmosfera. Mas e aí? Aonde é que está essa madeira? Continua. Ela está, só não está naquele estado que se encontrava. Então o substrato das coisas, nós começamos a fazer essas decomposições mentais, a gente entende que esse substrato, por mais que eu não esteja vendo, ele está. Então o substrato de água, substrato da terra, substrato do ar, substrato do água, terra, fogo, ar e éter, né? E tem mais outros dois estados ainda não perceptível, não, né? Que seria o sexto e o sétimo estados, elementos. Então nós vimos que esses substratos eles estão, não importando a forma que eles se encontram, não importando, eles são latentes, eles são ativos, não manifestados, mas eles estão aqui inerentes, né? Eles podem estar desagrupados, podem estar juntos, podem estar separados, mas eles estão dispostos, eles estão presentes. E a partir do momento eles podem unificar, virar combinações, e através dessas combinações e manejos, né, eles podem vir a materializar-se em substâncias. Eles podem vir, né, e manifestar-se em algo, em alguma coisa. Assim também se dá a própria formação do universo, né?
Hoje o universo encontra-se, a galáxia, vamos botar assim, a nossa galáxia, onde que ela está manifestada. Mas há momentos que ela apaga, ela fica não manifestada. Há momentos que ela se manifesta, não se manifesta, alternadamente fazendo a dualidade cósmica. Mas ela está, por assim dizer, manifestada. Mas aonde que ela estava quando não estava manifestada? Aonde encontrava-se a nossa galáxia quando ela não estava manifestada? Ela estava em algum lugar. Ela estava, vamos dizer com as suas propriedades latentes, ativas, não manifestadas. Mas ela estava. Então, e fácil de entender que ela estava. Porque a partir do momento que a gente começa a colocar a nossa mente no projeto Galáxia, a gente está apenas utilizando-se de ver aonde ela se manifesta no pensamento divino. Nós estamos decompondo e descendo também dentro do pensamento divino e vendo onde ela estava. Então, assim, vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo fazer a percepção desse tal substrato, o que significa? Estão conseguindo mais ou menos raciocinar? Comecem a fazer esse raciocínio. Não? Talvez agora com o vídeo não dê, talvez agora acompanhando a temática do vídeo, fazendo esse acompanhamento não dê. Mas a gente vê que há um substrato que faz as definições das coisas, faz as coisas estarem agrupadas, estarem de um determinado estado sólido, um determinado estado e despertos e perceptíveis as manifestações dos nossos sentidos, que os nossos sentidos possam ver. Mas aqui está. Então, se nós pegarmos, vamos criar um outro exemplo aqui. Eu faço uma fogueira aqui, e nessa fogueira eu vou pegar esse cobertor aqui, e eu lasquei fogo, botei no fogo ali aquele cobertor, e saiu uma fumaça, e essa fumaça subiu e se dissipou. Aonde é que está o cobertor agora? Aonde que ele está? Ele está ali diluído, ele continua ainda, essa propriedade ativa diluída nesses estados que evaporaram-se com essa fumaça. Mas está ali presente. Está ali, só que está disperso, ele não está agrupado, ele não está reunido através das leis que lhes são próprias para que ele possa estar aqui. Até porque nós vamos ver, isso aqui é lã. É lã, é o algodão, enfim, e da onde que vem? E aí começa o jogo. Então nós vemos que existe uma quantidade muito expressiva, uma quantidade muito grande de propriedades latentes e que podem se transformar em variados elementos, múltiplos elementos. Correto? Como é que a gente pode agora espiritualizar esse pensamento? Essa espiritualização desse pensamento nós podemos imaginar que é as decomposições e as sutilizações que vão fazendo com que vão espiritualizando-se as coisas. Então nós começamos a ver que as coisas, por mais que não estejam aqui manifestadas, elas já existem. Por mais que ainda não se manifestou, não se agrupou, não se agremiou, não está aqui formatada num elemento palpável, tangível, elas já existem. Elas estão nessas propriedades, elas são latentes, elas são ativas, mesmo não sendo manifestadas. Então, quais as possibilidades dentro do mundo? Todas as possibilidades que está intrínseca na lei da manifestação para esse mundo, a Terra onde nós vivemos. Se tiver dentro do planeta Terra se Deus deixou infinitas possibilidades em situações latentes que podem ficar ativas, que podem ficar manifestadas, então nós temos um substrato que nos permite infinitas possibilidades. Então a gente pode fazer através dessas combinações, desses substratos, infinitas possibilidades. Agora nós vamos mergulhar no nosso assunto, vamos mergulhar no nosso pensamento falando de substrato, que todos os elementos, todas as situações, tudo que está ao nosso redor, na verdade fazem parte são esses substratos. Correto? Se nós pegarmos aqui, nós podemos de forma geral dizer que tudo é átomos, o substrato de tudo aqui é átomo. Não, mas nós vamos pensar assim,
qual é a quantidade de elemento terra, qual é a quantidade de elementos ar. Quando a gente fala elemento ar, aí tu tem que analisar carbono, oxigênio, todos os ar, né? Todos. Aí tu fala ar, a gente fala ar, genérico, né? Terra, quantos elementos não tem aqui? Tá vendo? Agregados, dispostos, fogo, né? Todos os elementos de combustão, todos os elementos. Então a gente começa a ver que esses substratos, eles são a base de tudo e eles são as potencialidades que permitem as manifestações das coisas que tem ao nosso redor, né? Mas esses substratos estão ali. Então a leitura de hoje, ela vai nos sugerir, ela já está nos explicando, ela já está querendo nos sugerir que se eu conseguir, né? Se eu conseguir não seria a palavra, que se em desdobramento de Samadhi, eu vou estar decompondo esses substratos, eu vou estar tendo acesso aos substratos, vou estar entendendo as leis, eu vou estar entendendo, né, os mecanismos constituintes daquela semente. E observa que a partir do momento que eu entendo o modus operandi, os mecanismos, né, manifestativos de determinado elemento, percebeu que eu vou estar tendo a abertura para entender como que funciona os mecanismos de manifestações, os mecanismos de conversão e leis para fazer outros agregados. Vamos fazer uma suposição. Então suponhamos que tem como eu fazer água transformar-se em pedra. Vamos supor que essa maneira existe, tá? Mas não é revelada ao homem, o homem não sabe fazer isso. Num desdobramento em Samadhi eu vou entender os substratos, eu vou entender essas propriedades que elas podem ficar latentes, o que eu posso utilizar de não ativo ou ativo ali, né, para agrupar e fazer com que isso se transforme. Eu vou estar atuando nas bases, eu vou estar atuando, né, nas leis, eu vou estar nesses substratos, eu vou estar nestas profundidades desses substratos fazendo as devidas observações. Isso será me revelado, eu vou estar fazendo, né, essa observação, essas decomposições, e a partir desse momento vou começar a arranhar este véu de Maya muito forte e vou começar a fazer com que caia por terra esse mundo de ilusões e vou compreender realmente, né, o verdadeiro substrato das coisas, né? Vou estar fazendo uma compreensão muito profunda do verdadeiro substrato que há nas coisas. Então não serei mais atraído pelas formas, não serei atraído mais pelas formas humanas, entenderei o verdadeiro valor das coisas olhando o seu substrato. O valor espiritual, né? Não é um valor que se mede em cifras. Então estarei olhando para a árvore e entendendo tudo que a árvore pode ser feita, tudo que ela pode fazer. Olho, né? Vejo as suas propriedades latentes, vejo como é que seria ela decomposta de forma, né, inerente, aonde que ela estaria dispersa no todo espiritual, né, no todo na forma espiritualizada dela. Inclusive, vocês vão ver isso mais para frente, a gente vai até consegue fazer a leitura de como ela se formou, quais foram as leis que atuou, por que ela cresceu a determinado ponto, por que ela é desse tamanho, por que os galhos são desse jeito, por que o fruto, tudo é revelado, porque eu estou olhando o substrato, eu estou vendo, né, o substrato, eu estou olhando as leis, eu estou olhando lá esta base, e já entendendo ela, eu entenderei todos os modos operantes de todas as árvores, de tudo como é que se processa a madeira, porque eu estarei entendendo, estarei vendo sobre os substratos, né, esse substrato de tudo. Eu estarei entendendo a não forma, eu estarei entendendo, compreendendo os planos etéricos, os planos astrais, os planos mentais, esses planos, estarei atuando e vendo nestes planos como é que se cria o modus operandi, como se desenha as coisas, como elas se manifestam, qual é o seu período, o que acontece, o que elas são. Então por isso que diz que tudo que tem importância na visão do humano, nessa visão, né, ilusória, cai por terra. E nós entendemos o real valor das coisas, né? Nós entendemos. Então você observa que
que o Sutra de hoje, ele já nos dá a base, né, ele já nos traz essa base de entendimento que vai nos carregando mais adiante para que nós possamos compreender todos os Siddhis, né, todos os Siddhis. Aqui vai um pouco mais além também. Ele quer nos explicar, né, sobre o chamado Dharmi. Lembra que nós falamos do Dharmi, né, do Dharmi no sutra anterior? Por que ele está disposto? Por que ele está ali? Né? Por que ele foi colocado aqui? Por que nesse modo, nesse momento, nesse período está nesse formato? Né? E quanto vai durar e através do seu arquétipo, o seu trabalho que está sendo desenvolvido, para que ele está servindo, o que ele está fazendo, o que ele está agindo, qual é o seu dever que ele está ali fazendo, né? Olha que coisas interessantes, o que ele afeta o todo, o porquê que ele está inserido com o todo, porque nós somos, né? Nós estamos fazendo intercambializações com todas as coisas nos afetam e nós afetamos todas as coisas. Quando eu falo afeta, no sentido de nós estamos conectados a tudo está conectado a nós. Qual é o objetivo? Né? Mesmo de eu estar aqui, nesse exato momento, qual é o sentido de eu estar recebendo vibrações, mesmo que não são perceptivas, de pessoas que estão do outro lado do planeta? Né? Eu não as conheço, eu não sei quem elas são, nós estamos juntos nessa mesma existência, nesse mesmo período, e as minhas ações aqui colocam uma mudança nos desfechos de sua vida, nas ações lá. As ações deles lá trazem mudanças e desfechos para a minha vida aqui. Eu posso estar aqui agora, né, sentado, e tudo que está aqui ao meu redor, a exemplo dessa câmera, nós podemos dizer, desse celular, foram construídos pelas mãos deles, então eles estão me afetando aqui, né, e eu afeto a vida deles lá, porque eu comprei, eu fiz com que o produto que eles me venderam, só estou falando uma coisa bem na linha humana para nós entendermos, né? Então eu adquiri, eu comprei esse produto, eu gerou renda para eles lá do outro lado. Então tu percebe que nós estamos juntos dentro dessa situação. Por que o Sol tem que estar nessa posição? Por que o Sol tem que iluminar-me? Os raios solares que me atingem, o vento que me atinge, tudo isso vira constituintes dentro de uma maquinária que criam e geram situações, ditam-me os meus caminhos, interferem-me nos meus caminhos, eu interfiro em tudo isso. E nós estamos seguindo para um objetivo, né? Planos espirituais, os planos que eu ainda não vejo, eles estão interconversando comigo, eu estou atuando e agindo neles, mesmo tendo hoje nessa forma, hoje aqui dentro, né, manifestando-me nesta forma, nesse período, mas não deixando de manifestar em todos os outros momentos também, estando vivo, presente, desperto em todos esses momentos, fazendo, né, um agregado, e que quando eu partir estaria manifestando-me ainda, mas não manifestando-me presente, mas estaria manifesto em outras propriedades, outras formas de substratos, em outra posição espiritualizada, mas estaria vivo, ainda presente aqui, né? Então vocês parem para analisar isso, e tudo que está disposto aqui, que nós não estamos vendo, tudo que aparece, e tudo que cria os sucos da vida, tudo que cria os direcionamentos, as rotas, tudo que cria as direções, vamos botar assim, caminhos, veios, sucos. Então paramos para fazer uma análise de tudo isso, né, e vemos como que está hoje, né, como que está as coisas, todas elas dispostas, e como é mais profundo as coisas do que nós imaginamos. Então significa que hoje, que este banco que está aqui materializado, que possibilitou a materialização dele aqui, ele já não estava em modo latente. Aonde? Aonde que ele estava latente? Aonde que encontravam-se os elementos, os substratos? E por que nesse período de vida ele está aqui presente, em outro período ele não estava? Aonde que ele encontrava-se? Em que mente ele estava? Então, assim, e tem muitas coisas, né? E o que define que nesse determinado período e momento dentro do tal do Dharma, né?
ele estaria aqui para servir-se de alicerce, a servir-se de apoio, fazer a sua lição aqui manifestado, e se ele manifestou-se aqui, aonde que ele deixou, aonde que ele estava manifestado e converteu-se para se manifestar aqui, e tudo isso, gente. Então a gente começa a fazer interpretações, a gente começa a fazer divagações, a gente começa a fazer dentro das nossas meditações reflexivas esses mergulhos profundos, né? Esses mergulhos dentro dessas vertentes, e a gente começa a querer a entender, a imaginar, a ver, e tudo isso vai abrindo-se, né? Agora você para você ver, você desdobrado em Samadhi, né? Você fazendo um desdobramento sincero em Samadhi e tendo acesso a tudo isso, né? Compreendendo esses modos operantes, entendendo das leis, da lei da manifestação, não manifestação, entendendo, né, desta lei que operacionaliza nas bases do mundo, as bases do próprio universo. Nós podemos então aqui só fazer, né, agora dando asas à mente, né, aonde é que estava a Terra antes da Terra estar materializada, o seu projeto, aonde que se encontra, para onde que ela vai nos, né, aonde que o encadeamento de situações que envolve as leis da Terra estão nos encaminhando, estão nos levando, né? Nós temos um conjunto de ações de 7 bilhões de seres manifestados aqui na Terra que geram, né, projetam na Terra situações, a Terra responde às situações que são projetadas, esse elemento vivo, né, de Terra projeta, devolve, conversa, isso gera um resultado, esse resultado gera um outro resultado. Aonde está o substrato desses resultados, como ter acesso a esses substratos, tudo isso, né? Tudo isso é muito profundo. Depois de todo essas bases de diálogo, acho que nós já podemos entrar no texto, até porque o texto ele faz parte hoje de 2 parágrafos apenas, e ele já encerra aí o Sutra. Mas eu posso dizer para ti que o 15º Sutra ele fala assim, ó: a causa de diferença na transformação é a diferença no processo subjacente. Então, o que aqui vai falar? Nós praticamente já falamos sobre isso, né, meio que por alto. E aqui fala assim, ó, no 16º: pela aplicação de Simyama, os 3 tipos de transformações, que seria o Nirodha, Samadhi e Ekagratha, trazem-nos o conhecimento do passado e do futuro, que já são obtidos, e evidentemente também o presente que está ali. Então vocês estão, olha para analisar isso, né? Acho até interessante nós já utilizarmos isso dentro do Sutra 14, porque se eu estou sabendo como é que isso aqui vai, eu estou olhando para trás, né? Os substratos, já estou entendendo o que está para frente também. É incrível, gente. Então, assim, ó, observe o quanto é importante esse sutra, quanto revelador, quanto é importante ele nos trazer, para que nós possamos fazer uma análise bem profunda e tentar entender o que o assunto aqui quer dizer. Então, os elementos estão todos dispostos, mas também não estão dispostos. E também fazem parte de agregados, de acumulados, de outros dispostos, né? Mas que tudo gera-se um substrato, e tudo é um substrato, né? Exemplo assim, eu estou aqui com essa madeira nesse formato banco, mas madeira é madeira em qualquer lugar, né? Ela pode estar numa árvore, é madeira, ela pode dar um palito, continua sendo madeira, é madeira. Eu posso estar vendo a água, né? A água, ela está no oceano, é água, está aqui nos rios, é água, está no formato, tudo é água. Água, água e água. Evaporou é água, ficou sólido é água. Né? A gente pode olhar, deixa eu ver um outro exemplo, a Terra pode se transformar nos outros formatos, outras mudanças, alterar seus estados, né? Mas é Terra, continua presente no substrato. Então, eu acho que já deu para nós fazermos uma arranhadura bem interessante, né, do que nós queremos aqui falar. Vai lá. Deu para nós fazer, acho que uma arranhadura bem interessante, né? Acho que deu para nós darmos um mergulho bem profundo, né, nesse tema e já ter mais ou menos, né, um pensamento. E inclusive a gente pode já usar disso, só para deixar
deixar não é uma pulga atrás da orelha, mas deixar com vocês um raciocínio mais profundo para nós podermos já fazer uma compreensão sobre, né, as teorias reencarnacionistas. Nós podemos já ter agora aqui uma latência, né, para as teorias ou as filosofias, né, espiritualistas e tudo mais. A base de como elas se manifestam, os modus operandi de como elas se processam e tudo mais, né? Olha como é que olha a lógica que tem nisso, né? E olha que complemento que dá isso e que base que dá para isso. Né? Quando a gente começa a ver que tem realmente um substrato, que é um substrato, é um espírito, né, um espírito da coisa, há um conjunto de leis, um conjunto de situações que fazem eu estar aqui manifestando-me dentro de um corpo físico. É incrível, né? Mas enfim, vamos lá à nossa leitura de hoje. Peço desculpa a vocês, estou muito gripado. Aqui na Serra Gaúcha, no frio que a gente passa aqui, a gente passa sempre assim, Vocês já devem ter visto em vários vídeos, né? A gente sempre fica desse jeito, passa desse jeito. Muitos resfriados, ainda mais aqui no clima serrano, né? Nós estamos a quase 1000 metros acima do nível do mar. Então, sempre deixa assim, né? Sempre nós ficamos assim. Vamos lá então, né? 14º Sutra, da seção de número 3, que diz assim, ó. O substrato é aquele no qual as propriedades latentes, ativas ou não manifestadas estão inerentes. Tá? Aqui fala assim, ó. Como referido no sutra anterior, todas as propriedades dos diferentes elementos, quer manifestados, quer não manifestados, são considerados inerentes a um substrato e dele derivados, chamado de dharmi. Segura aí. Olha como é que é tranquilo agora de nós arranhar o conteúdo, né? Olha como agora é tranquilo de entender. Viu? Tudo que está aqui faz parte de uma base. Este substrato, que é a origem de todas as propriedades, não é outro senão Paktri. Ponto. Segura aí. Olha que interessante, acho que faltou nós mencionarmos isso, mas o livro já nos trouxe à luz aqui. Então, o que é tudo isso? É Paktri, matéria. Né? Tudo é Paktri. Pode ser nos seus elementos, pode ser, né, a água, pode estar... Nós temos que ver que é água em Paktri, né? Ar em Paktri. Fogo em Paktri. Tudo em Paktri, né? Tudo ali Paktri. Tudo faz parte de Paktri. Mas está gasoso. Paktri. Matéria. Não, mas está sólido. Paktri. Está líquido. Paktri. Paktri. Olha só que interessante, né? Quando determinada propriedade desaparece, podemos dizer que ela se tornou latente em Paktri. Mas está ali. Né? Vamos fazer uma suposição, um outro exemplo. Acho que é a bomba de deutério, né? que os alemães queriam confeccionar à base da água, materializá-la, né? E agora eu pergunto onde está a bomba de deutério, né? Onde está essa bomba? É bomba de hidrogênio, bomba de água? Onde está essa bomba? Está ali na água, está latente, está lá, só que tem que extrair. Mas cadê como é que eu faço tal situação com a água assim, assim, assim? Está ali, está latente, está tudo lá. Aqui fala, assim, o aparecimento e o desaparecimento de todos os tipos de propriedades na natureza por meio dos diferentes elementos e compostos é apenas uma questão de serem ou não manifestados. Incrível, né? Todas elas estão eternamente presentes em Paktri
e podem tornar-se ativas ou latentes pela produção das coisas necessárias. Ponto. Fechamos o primeiro parágrafo aqui já de leitura. Parou para analisar então que existe leis, né? Que existe de certa forma leis, né? Existe bases, sustentações, existe uma mente operante por trás de tudo isso, que determinou essas leis, que permite que essas leis se operacionalizem de determinadas maneiras, né? Então a gente começa a arranhar mais profundo ainda. E nós paramos para ver que essas bases que são inerentes, né, que é ali a base que é o não manifestado, é a base de leis, aonde estão as bases das leis para todo e qualquer tipo de manifestação. E é a base que serve para entender como é que funciona todas as manifestações. É a base para se compreender como é que funciona todos os modos operantes, né? Vamos supor que exista um meio de transformar isso aqui em água. A partir do momento, né, que a gente faz esse mergulho, essa lei se revela, a gente entende como é que é a lei e consegue fazer isso. É muito, né? Meu Deus do céu, tem tantas coisas aqui para nós analisarmos, mas enfim. Eu tenho certeza que tem coisas que eu não posso, talvez nem esteja eu aqui falando, complementando, mas você já pegou, captou, já se manifestou dentro de você, já está no teu agregado, né? Já está no teu consciente. Então acontece o quê? Como eu disse, tem coisas que muitas vezes não é que nós não falamos, é que não vem à mente, não sai, não faz, por assim dizer, o reagente, né? Seguindo com a leitura. A opinião de que todos os fenômenos naturais são devidos ao contínuo aparecimento e desaparecimento de todos os tipos de propriedades em um substrato que é seu repositório pode parecer até mesmo fantástica às pessoas familiarizadas com as modernas ideias científicas, mas uma reflexão mais profunda mostrará a fascinante natureza destas ideias e convencerá o estudante que ela não é tão absurda como parece à primeira vista. Ponto. Lemos mais um trechinho aqui. Mas aqui ele está dizendo que quando nós paramos para analisar as modernas experiências científicas, tudo que o homem está analisando agora, né? A matéria, partículas quânticas, leis gravitacionais, leis de operação, essas coisas miraculosas, absurdas, o homem está atingindo esses substratos, né? Então aqui está dizendo assim, né, se você fazer uma reflexão mais profunda, mostrará a fascinante ideia, a fascinante natureza dessas ideias, mas vai te convencer que não é tão absurdo como parece à primeira vista, né? Então nós mesmos vendo, né, a ciência avançando, se aprofundando, atingindo esses substratos, né? Eles entendendo, olha, a partícula de quark, né? Ah, olha aqui, a matéria escura, a matéria não sei o quê, como é que pode, né, agir-se dessa forma, né? Esqueci como é que chama aquele efeito que mostra os dois núcleos que giram em torno de si, onde já se viu isso, não pode. Então a ciência vai mergulhando, tanto para o micro como também para o macro, né? E vai vendo essa interconversação entre o macro e o micro, entre o microcosmos e o macrocosmos, e assim vai, né? Vai fazendo essas observações e vai tendo acesso a todo esse modus operandi. A gente vê que não é tão miraculoso quanto parece. Quando você para ver que eles estão mergulhando nos substratos, né? Que eles estão mergulhando dentro dos substratos das coisas, né? Aqui fala assim, ó, de fato, aqueles que estão em contato com os mais recentes desenvolvimentos da ciência estão já familiarizados com as tendências do moderno pensamento científico.
e constatarão nesses desenvolvimentos maior aproximação à doutrina do yoga do que o do próprio materialismo. Aqui o Taimni, que é quem faz essa dissertação do Sutra, ele quer nos levar já para um raciocínio, né, para que nós possamos ver que os grandes mestres, há 5.000 anos antes de Cristo, a exemplo, né, de Patanjali, já tinha essas informações. Aí, evidentemente, que hoje nós estamos com uma ciência 7.000 anos depois mais aprofundada, né? Mas como que há tantos mil anos atrás já se tinha essas informações, né? Sem os instrumentos para fazer a medição, sem os devidos conhecimentos acadêmicos que nos dão base e sustentação para buscar tudo isso, já se tinha esse tipo de informação, né? Paramos para analisar, paramos para ver que importante entidade, né? Que importante ser é Patanjali. Dizer foi seria terrível, né? Dizer foi. Dizer é. Porque ele está manifestado em uma posição não inerente. Tá, vou deixar, minha mochinha. Vou deixar porque tu estava quietinha hoje. Deita ali. Deita aí. Pronto. Eles ficam com frio. Devem buscar qualquer lugar para pegar um calor. Sendo que tem o sol lá, né? Podia ir lá no sol para se esquentar. Mas então vocês analisem isso, né? Quando a gente fala, até mesmo agora estava me flagrando, falando, fulano foi, fulano ainda está vivo, presente, talvez um substrato. Mas aqui quer nos dizer que como naquele período já se sabia disso, como que o yoga já tinha essa base, né? É incrível isso. E aqui diz assim, né? Quanto que o yoga aproxima-se da verdadeira ciência, traz uma proximidade tão grande com essa ciência humana, mesmo o ser humano não dando talvez a devida atenção para o yoga, né? É isso que aqui quer dizer. Só talvez um desabafo ou um chamamento de atenção para esse fato. Seguindo com a leitura. O fato de que todos os elementos compõem-se de alguns poucos de tipos fundamentais de partículas, como os prótons e os elétrons, de que massa e energia são interconversíveis em outras descobertas da natureza, vem realmente abalando os alicerces do materialismo ortodoxo e mostrando que as doutrinas em que se baseia a filosofia do yoga não são, afinal, tão fantásticas como parecem à primeira vista. A teoria de que as propriedades de que todos os elementos depõem de número e de posição dos elétrons nesses elementos está apenas a 1 ou 2 passos da doutrina segundo a qual todas as propriedades da matéria derivam de um substrato e nele existindo de forma potencial. Bacana, aqui fecha a leitura. O primeiro parágrafo já traz o resumo do que nós precisamos entender hoje aqui, né? Aqui já encerra a leitura. Nós ainda temos alguns minutos aqui. Mas então, como definir, né, a suprasubstância, o substrato primordial de tudo? Pactre, né? Pactre. Evidentemente, quando nós estamos falando, existe matéria e espírito, né? Matéria e espírito. Pactre, né? E o espírito aqui do lado. É isso que é a definição, mas nós estamos falando aqui de pactre hoje. Então, qual é o substrato de tudo? É pactre. Em Parabrahma. Né? Parabrahma é a eterna possibilidade de vir a ser. Pode ser qualquer coisa. E que tudo, né, está manifestado no apoio de um substrato apenas, de uma coisa. Uma vibração, uma
um pulso, tudo está ali, no substrato. O uno, né? Um que vira 2, o 2 que vira 3, pai, mãe e filho, que subdivide-se depois no 4, né? Na quarta coisa, na manifestação de pai, mãe e filho, né? Pai, mãe e filho dão a sustentação para que haja coisa, né? Os 3 pontos, os 3 elementos, o triângulo, as 3 posições, a noite, o dia e a lei que separa eles dois. Então a gente para analisar que existe um apoio muito grande. E aí vem as constituintes, né? As coisas dispostas em cima dos números. Nós somos o número 4, né? Terra. Estamos migrando para o quinto, o quinta base, a quinta coisa. É incrível, gente. Bom, é incrível de ver tudo isso. Assim nós encerramos, então, o nosso encontro de hoje. O próximo sutra em que nós vamos estar fazendo as tratativas, ele fala assim: a causa da diferença na transformação é a diferença no processo subjacente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esses processos de transformações, nós falamos aqui sobre o substrato, a gente tocou no substrato, mas nós vamos falar sobre as transformações, né, no próximo encontro, e aí depois nós vamos voltando. Isso aqui já são assuntos para trazer uma base de entendimento para o modus operandi dos CIDs, né, como é que eles se operacionalizam, né, como é desenvolvido os poderes do adepto, né, os poderes e outras regulações a mais. Assim nós vamos encerrando então, né? Da minha parte eu me dou por contente também, né? Espero que tenha ficado bastante claro a temática, o assunto, o encontro. E alicerciado ao 13º Sutra, a gente vê aqui, né? O 13º diz assim, ó: deste modo, pelo que foi dito nos últimos 4 sutras, as transformações de propriedades, características e as condições dos elementos e também nos órgãos dos sentidos ficam explicados. Agora, com a base do 14º Sutra, olha como a gente tem mais entendimento, né? Tudo ali já é revelado, é visto, é explicado nessas bases. É incrível. Eu encerro por aqui da minha parte. Muito obrigado a todos e Namastê.